Olá, sejam todos bem-vindos. Nós falaremos agora sobre o reino animal, que é o grupo de seres vivos, conhecidos como animais, que surgiram aí no planeta Terra há cerca de 500 milhões de anos atrás, num período geológico chamado Cambriano. Então, primeiramente, quando nós falamos de animais, ou de qualquer reino, seja animal, vegetal, monera, nós temos que abordar as características desses seres. E nós abordaremos aqui no início as características gerais desses seres, que são características que não vão definir de forma exclusiva os animais. São características que também estão presentes em outros seres vivos. Essas características são, primeiramente, os animais são seres eucarióticos. E quando nós falamos de seres eucarióticos, nós falamos de seres que possuem células eucarióticas. O tipo celular é eucariótico. Essas células são caracterizadas por serem células que possuem uma membrana que vai delimitar o DNA, o material genético dessas células. E essa membrana ela é chamada de carioteca, por isso são seres eucarióticos, que possuem carioteca. E as bactérias, se nós relembrarmos, nós veremos que elas são seres procarióticos, que possuem células sem essa carioteca. Então, é uma característica que define os animais, mas não só eles, mas que está ausente nas bactérias. Então, os animais são bem diferentes das bactérias nesse aspecto. Os animais também são seres multicelulares que possuem um agregado de células. Não existe animal unicelular. O corpo de qualquer animal é formado por muitas células e é uma característica também presente em plantas, em fungos, em muitas algas. Então, não é também exclusiva dos animais. E os animais são seres heterotróficos. Seres heterotróficos são aqueles seres que precisam ingerir ou assimilar matéria orgânica proveniente de outros seres vivos para obter os nutrientes, a energia de que necessitam. Então, nós temos aí essas três características gerais: eucarióticos, multicelulares e heterotróficos. Essas características não definem de forma exclusiva os animais, mas são importantes para compreendê-los. E agora nós veremos as características específicas. Então, a primeira característica específica dos animais é com relação ao seu desenvolvimento embrionário. Quando nós falamos de desenvolvimento embrionário, nós vamos lembrar de embrião, e embrião nos remete à reprodução. No reino animal, predomina a reprodução sexuada, que é a reprodução onde há variabilidade genética. Reprodução sexuada envolve sempre o indivíduo fêmea e o indivíduo macho. O indivíduo fêmea produz gametas, assim como o macho. E esses gametas possuem a metade do material genético, N, representado aqui por N, em relação à quantidade de material genético presente no indivíduo adulto. Então, os gametas possuem a metade do material genético do indivíduo adulto. Esses gametas se encontram e formam o que a gente chama de zigoto, que é uma célula que contém os dois materiais genéticos dos dois gametas. Portanto, é uma célula 2N, diploide, ao passo que os gametas são células haploides. Esse zigoto se divide várias vezes por mitose, formando uma estrutura que nós chamamos de mórula. Então, aquele zigoto vai se dividir e formar uma estrutura, um agregado celular, chamado de mórula. E aí nós temos a novidade evolutiva dos animais, nós temos a característica, digamos assim, das mais importantes, que define exclusivamente o reino animal, os animais. Essa mórula ela vai continuar se desenvolvendo e formando uma camada externa, um conjunto de células arranjados aí em círculo, rodeando uma cavidade, uma região interna que nós chamamos de blastocele. Esse arranjo celular é chamado de blástula. Então, todos os animais, depois aqui da mórula, depois das divisões mitóticas daquele zigoto, formará esse arranjo celular,
que os cientistas chamam de blástula, que possui um conjunto de células externas rodeando uma região interna vazia, oca, que é a blastocele. Então, todos os animais, sem nenhuma exceção, vão apresentar esse desenvolvimento embrionário. Então, nós dizemos que isso é uma novidade evolutiva dos animais, portanto, uma apomorfia, e presente somente nos animais. Os outros seres vivos não apresentam essa característica durante o desenvolvimento embrionário. Então, nós temos aí uma novidade evolutiva só dos animais. Agora, o que vem depois da blástula é que vai definir as linhagens, os grupos de animais. Sendo que vale ressaltar aqui que as esponjas, elas vão, digamos, parar aqui. O corpo das esponjas, as células que compõem o corpo das esponjas, os poríferos, serão células que irão ter origem dessa camada de células aqui, dessa blástula. Nós não temos diferenciações de tecidos. As células das esponjas são sim diferenciadas em muitos aspectos, mas elas provêm dessa única camadinha aqui, não há surgimento de folhetos germinativos, tecidos específicos. Então, digamos que somente as esponjas vão apresentar aí até a blástula, e depois da blástula a formação do corpo desses animais a partir desse agregado de células externas aí. E os outros animais terão a formação do que a gente chama de gástrula. Então, a gástrula ela vai existir em todos os animais, com exceção das esponjas. Então, a partir da blástula, forma-se a gástrula. Em que consiste a gástrula? A gástrula é um dobramento daquele agregado de células externas que estavam ali formando a blástula. Então, há uma dobra dessa camada externa de células, dando origem a uma camada interna de células. Então, além daquela camada externa que nós vimos na blástula, há a formação de uma camada interna de células. Então, nós temos aqui duas séries celulares, uma mais interna e outra mais externa. A mais interna, os cientistas chamam de endoderme, endo dentro, e a mais externa, ectoderme. Em que consiste a endoderme e a ectoderme? A endoderme e a ectoderme são folhetos germinativos, são tecidos que surgem no desenvolvimento embrionário que dará origem a todos os outros tecidos que o corpo do animal possui, né, a todas as outras estruturas corporais. Então, aqui nós temos dois folhetos germinativos que surgem na gastro e que vão dar origem a todas as outras estruturas corporais. Lembrando que a cavidade continua e que aqui surge um poro, uma abertura. Essa abertura nós chamamos de blastóporo. Então, a essa abertura nós chamamos de blastóporo ou blastoporo. E essa camada interna, que lá era essa cavidade interna que lá era chamada de blastocele, aqui recebe o nome de arquêntero. O arquêntero, só por curiosidade, é a estrutura que dará origem ao sistema digestório dos animais. Essa cavidade interna dará origem ao sistema digestório, digestivo dos animais. Então, essa gástrula com esses dois tecidos germinativos, embrionários, são chamados de... Os animais que possuem esses dois folhetos são chamados de diploblásticos. Dipo de dois, né? De dois. Blásticos aí digamos, de tecidos. Ou de blásticos. E os animais que possuem esses dois tecidos são os quinidários. Os quinidários são as águas-vivas, as anêmonas do mar, as caravelas. Então, nós temos aí os quinidários como representantes que apresentam esse arranjo celular depois da blástula. E os outros animais, os demais animais, vão apresentar uma gástrula diferente daquela com dois folhetos germinativos. Porém, a única diferença é que entre
a ectoderme, que é o tecido externo, o folheto germinativo externo, e o interno, em verde, surge um outro folheto germinativo, um outro grupo de células, chamada de mesoderme. Então, além da ectoderme e da endoderme, surge aqui no meio um outro folheto germinativo, um outro tecido chamado de mesoderme. E os animais que apresentam gástrula com esses 3 folhetos germinativos são chamados de triploblásticos ou triblásticos, tri de 3. Nós, seres humanos, durante o nosso desenvolvimento embrionário, nós apresentamos uma gástrula com esse arranjo aí. Nós somos triploblásticos. E todos os outros tecidos, os órgãos do nosso corpo, surgem desses folhetos germinativos, tem origem em um desses folhetos germinativos. A gástrula dos triblásticos ou triploblásticos também apresenta um poro, que é chamado de blastóporo, e uma cavidade interna, que é chamada de arquêntero, que dará origem ao sistema digestivo. Então, nós temos aí a gástrula dos triploblásticos. E nós paramos por aqui, turma, e na próxima videoaula nós damos continuidade às características dos animais. Mas só para relembrar, blástula é uma apomorfia do reino animal, é uma novidade evolutiva do reino animal. Então, até a próxima!